Saudações, adeptos do dado! Hoje estamos aqui para mais um Dado Opinião e pela primeira vez nesse canal a gente vai abordar um cenário de Space Opera. Basicamente, o cenário mais famoso de Space Opera, Star Wars. E além de ser a primeira vez que a gente vai falar de Star Wars, também será a primeira vez que eu vou falar de um livro que eu achei insuportável. Vamos lá? Antes da gente poder começar, eu preciso falar que quando eu tinha entre 16 e 18 anos, eu era muito doido por Star Wars. Isso faz, meu Deus, 13 anos quase. E, cara, eu realmente gostava muito mesmo. Eu consumia os jogos, eu consumia os filmes, eu consumia tudo que saía possível na época que eu tinha acesso, né? E depois de muito tempo eu comecei a perceber que os filmes principais, tirando, é claro, a nova trilogia que eu não gosto, já gostei, os filmes principais, né, Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi, eles não eram mais tudo aquilo pra mim. Eu gostava muito da parte mais mitológica, da força e tal, as coisas que aconteciam, porque realmente é um cenário muito rico. Mas eu acho que os filmes, tirando Rogue One e O Despertar da Força, aproveitam muito mais tudo que o universo de Star Wars tem a oferecer. E é por isso que aos poucos eu fui me mergulhando ainda mais naquele universo expandido fantástico do Star Wars. Que infelizmente a Disney, na verdade antes mesmo da Disney chegar, começaram umas ideias de matar completamente o universo expandido, porque por mais que tivesse muita coisa boa, tinha muita coisa doida. Muita mesmo. E aí eles resetaram tudo, cancelaram todas as histórias maravilhosas, tipo o Caio Katar ser o responsável por recuperar os planos da Estrela da Morte, mas tudo bem, ficou bom no Rogue One. E aí começaram a fazer todo um esquema novo, certo? Os livros que já existiam, por exemplo, a minha série preferida, que é o Republic Commando, ele nem conseguiu se completar porque o George Lucas enlouqueceu e decidiu que os Mandalorianos são, na verdade, um povo super pacífico e nunca quiseram entrar em guerras, e isso foi uma coisa que aconteceu ao longo do tempo e, pra mim, arruinou toda a mitologia dos Mandalorianos, que seria um povo de guerra. E nessa série Republic Commando, que não só tem o melhor jogo de Star Wars de todos, ainda tem 4 livros espetaculares de Republic Commando, e chegando no Imperial Commando número 1, logo depois da Ordem 66, e aí nunca pôde ter a conclusão final. Porque essa autora, a Karen Traviss, é maravilhosa. Entretanto, essas histórias que não existem mais no cânone, né, de Star Wars, ainda saem pelo selo Legends dos livros. Especialmente aqui no Brasil, tá rolando esses livros, o que é muito legal, especialmente para você que nunca leu, por exemplo, Herdeiro do Império, que tem o Almirante Thrawn, que é um negócio fantástico. Então, isso gerou uma nova leva de histórias de Star Wars. E uma delas é uma adaptação, basicamente, não é exatamente uma adaptação, mas é uma conexão com a série Star Wars Rebels, a nova série animada que é meio uma sequência de Clone Wars, e Star Wars Rebels é uma série fantástica. Não só a ligação entre os personagens, os roteiros, as coisas que eles enfrentam lá, toda a parte mitológica continua espetacular. Então, se você nunca pôde assistir Star Wars Rebels, assista. Acho que tem na Netflix, porque vale muito a pena. A segunda e terceira temporada mesmo é uma destruição total da minha cabeça. Meu Deus, que coisa fantástica. Várias conclusões que ficaram com pontas soltas tanto na Guerra dos Clones quanto na nova trilogia tiveram um fechamento fantástico, maravilhoso ali. E ainda assim eles vão amarrando, né, preparando o terreno para as coisas vindouras, como por exemplo Rogue One. E é justamente nessa vibe que surgiu esse livro, Um Novo Amanhecer. Conta basicamente como os personagens do Kanan Jarrus, um Jedi que era só um aprendiz na época da Ordem 66, e a Hera, uma piloto incrível, assim, fantástica, a melhor piloto do mundo, assim, dos mundos, lá da galáxia, se conheceram e começaram a fazer parte de uma parte da rebelião. Só que isso aqui degringolou forte, muito forte. Primeiro, vamos lá. O livro ele é escrito pelo John Jackson Miller, se não me engano, o mesmo cara que escreveu Kenobi, e tem que ser sincero, o texto dele não é bom. Não é bom mesmo, assim, porque eu não senti força nas descrições, eu não senti força na apresentação dos personagens, eu não senti, francamente, nada de especial nesse livro. Porque eu conheço esses personagens, eu conheço o Kanan, eu conheço a Hera, e eles são muito mais interessantes
são muito mais envolventes e são muito mais fortes, digamos, em presença, do que tá aqui. E aí a gente começa com um epílogozinho básico, basicamente mostrando como é que tá o cenário, onde se passa, que é bem confuso, não se passa em nenhum cenário conhecido e tal, mas ok, é um universo muito grande, tem que aproveitar. Só que daí começa o capítulo 1, e a gente acompanha personagens que não fazem a menor diferença na nossa vida. Mesmo o Kanan daqui, ele é um negócio completamente diferente da série. Não é como se, por exemplo, o personagem precisasse, né, tava naquele caminho e precisava só amadurecer pra desabrochar de fato. Cara, ele é outro personagem, ele é um negócio completamente diferente. Porque na série ele ainda é um Jedi inseguro, porque ele nunca foi um Jedi. Ele é um cara que tinha um sabre de luz, treinando na força, era só um padawan, e ele tem que se virar pra ser um Jedi no meio de uma rebelião. É muito difícil. Então o Kanan, ele ainda comete muitos erros na série. Que eu imaginava que seria basicamente a proposta do livro, de mostrar ele ainda se escondendo, né, nunca pegando no seu sabre de luz e tal. Mas ele fica fraco. Ele ganha uma roupagem de mulherengo que nunca existiu na série e que não combina nem um pouco com o resto da personalidade dele. E aí a gente vai vendo vários personagens estranhos e diferentes, que a introdução foi tão nhé pra mim, que eu demorei metade do livro pra saber quem que era quem, porque realmente não me importava com esses personagens. Talvez os mais memoráveis seja justamente o vilão, que é um cara com um monte de prótese cibernética e tal, e uma das capitãs lá do negócio imperial. Mas ainda assim, a presença deles é meio, ok, é meio que o esperado. Não há esforço na presença deles, não há esforço no que eles estão fazendo. E aí tem uma galera secundária e tal, você conhece um cara de 4 braços, mas tu não sabe se ele é de 2 braços, tu não sabe exatamente qual que é a raça dele, qual que é a espécie dele no caso. É muito confuso, eu tive que voltar pra ler várias vezes. Teve algumas partes que eu li assim, tá bom. E não me envolveu nem um pouco. E aí a introdução da Hera é tipo uma espiã, uma furtiva, que de novo não tem nada a ver com o que ela é na série. Em nenhum momento ela consegue ser furtiva porque ela tem várias... Ela tem outras habilidades, né? Ela não é uma espiã. E aqui ela parece tipo uma espiã de frasezinha de efeito, de se esconder e ninguém perceber onde é que ela tá, e essa não é a mesma personagem, sabe? Daí a gente chega no segundo ato, onde as coisas começam a acontecer. Quando começa a acontecer, por exemplo, a mostrar para aquele povo mais comum ali do livro, né, de uma colônia, de mineração e tal, como o Império é ruim, um negócio tenso, difícil, que quer fazer uma treta toda. No entanto, a única parte realmente interessante desses dois primeiros atos é mostrar que como o Imperador trabalha, né? Não como ele trabalha, como ele manda outras pessoas trabalharem para ele. Ele só chega e fala, tu tem tantos meses para minerar tanto de minério para fazer quantos, sei lá quantos mil Star Destroyers, o que explicaria como o Império conseguiu tanto espaço e tanta expansão imediata naqueles 20 anos entre o episódio 3 e o episódio 4. Porque realmente é uma expansão gigante, é uma doutrinação gigante, as pessoas acreditam que não existem mais Jedi, nem a força, nem nada assim. E é interessante essa parte que o Imperador só chegava e falava assim, não, tu faz esse negócio e acabou. No dia seguinte, então, aumenta a produção em 200%. Como? Não sei, se vira. E aí as pessoas se matavam, faziam vários planos para conseguir cumprir essas metas do Imperador assim. Então o bicho é ruim, é muito ruim, e ele basicamente, se alguém não cumprir o negócio, ele bota outra pessoa no lugar e a pessoa fica mais implacável e tenta cumprir de alguma forma muito louca, mirabolante ou perigosa o que o Imperador pede. Então essa parte é interessante, porque querendo ou não, tem aquele número enorme de TIE Fighters em todas as obras que eu já vi, explica-se que o número é que importa pro Imperador e não a qualidade, por isso que o TIE Fighter explode com um tirinho. E para as X-Wing demora uns tirinhos a mais, sabe? Porque realmente faz sentido, tu produzir muita coisa, muita força barata de opressão é o suficiente para tu, né, cuidar de vários sistemas. E alguns pequenos incomodar, né, tu manda uma força especial e acaba com tudo. Mas ainda assim, esses dois primeiros atos são horrorosos. A narrativa é confusa, os personagens são confusos, os comportamentos são muito estranhos. O que acontece é muito difícil de entender, tu nunca sabe se tá saindo no espaço ou ali na colônia mesmo, né, numa nave, sei lá, é muito difícil de entender mesmo. A escrita do John Jackson Miller é muito estranha. E aí a gente chega no terceiro ato, que é quando as coisas realmente acontecem e as coisas ficam interessantes, porque os personagens, eles não têm mais tempo pra enrolar.
certo? Não tem mais tempo para enrolar, então mais coisas acontecem. E a gente pode aproveitar para ver o que eles estão fazendo ali, qual que é o custo que está acontecendo, o que está em jogo, sabe? Então fica emocionante ver o que esses personagens estão fazendo. E aí vale a pena acompanhar. Em caso contrário, sério, é chato. Porque e parece até um outro livro. A narrativa ela fica um pouco mais veloz, ela não melhora consideravelmente, só que as coisas que acontecem são mais interessantes e valem mais a pena de acompanhar. Inclusive tem um momento decisivo do Kanan Jarrus que é muito interessante, porque não só quem assiste a série Star Wars Rebels, como quem vê na droga da capa, vê que ele tem um sabre de luz, e provavelmente é um Jedi. E em vez de usar isso de forma completamente leviana, eles colocam um pouco de valor sobre isso na mentalidade do Kanan. Ele não pega o sabre de luz dele, que não só ele segura só por um sentimento de nostalgia, talvez, mas por algum tipo de segurança, ele nunca porta esse sabre de luz de novo, ele nunca acende esse sabre de luz, sei lá, há quantas décadas, justamente porque ele tem essa insegurança, ele tem esse questionamento. Quem é ele? Ele é um Jedi? Ele não é um Jedi. Ele passou tanto tempo assim, negando que ele era um Jedi, se recusando a aceitar que ele era um Jedi. E é aí que fica bom mesmo, essa parte do Kanan. A Hera também fica uma personagem muito mais legal, porque a gente vê ela agindo como ela faz na série do Star Wars Rebels. E até mesmo os personagens secundários que estão com eles tomam mais decisões, são mais ativos. A gente começa a entender quem são eles. O problema é ter que ter passado 2 atos inteiros, 2/3 do livro, inclusive que o ato 1 é gigante, é um livro de 400 e poucas páginas, gente, pelo amor de Deus, pra chegar nessa parte boa do suco, assim. Podia ter sido 200 páginas menor esse livro e seria muito mais interessante, mesmo com a narrativa fraca do John Jackson Miller. Outro problema que eu identifiquei aqui nesse livro é a tradução. Eu não sei o que aconteceu, mas a tradução não está boa. Ok? A minha opinião, tanto quanto leitor como quanto profissional da tradução. Eu não achei essa tradução boa. A ortografia está impecável, o que mostra que com certeza esse livro foi sim revisado à exaustão para garantir que não houvesse nenhum tipo de erro, mas a tradução é confusa. Não só para quem já consome material de Star Wars há muito tempo, como para quem está lendo pela primeira vez. São termos confusos, são usos de palavras que não fazem muito sentido, são usos de inglês onde também não faz sentido, porque Star Wars é um universo onde, né, eles não falam inglês, eles falam o basic, né, o basic, que é no alfabeto Arabesh, mas por algum motivo as naves são chamadas de Millennium Falcon e é importante que se mantenha isso no inglês ao traduzir. Tudo bem que Falcão do Milênio ia ser um nome estranho para uma nave, blá blá blá. Eu entendo, assim, que haveria uma certa resistência, mas traduzir Star Wars já não é uma coisa muito fácil, né, por causa dos nomes. Ainda assim, mesmo com essas questões, a tradução não está como eu acho que deveria estar. Eu acho que ela pecou bastante. O que eu acho que poderia explicar isso, talvez seria o tempo que o tradutor teve para fazer o trabalho. Talvez ele teve muito pouco tempo, ele teve que se garantir em fazer um trabalho sem muita pesquisa, sem realmente ver quais eram os veículos e naves e coisas que ele tem que traduzir ali para identificar exatamente o que são, ou se de repente não houve suporte nenhum dos autores ou do editor original lá em inglês, porque isso faz muita diferença numa tradução. Então, além da escrita do John Jackson Miller não ser muito boa, a tradução também não é muito boa. Isso cria um texto muito incômodo de se ler, muito chato. É por essas e outras que eu acho Star Wars: Um Novo Amanhecer um livro passável. Tem coisa boa aqui? Tem. O terceiro ato é um negócio interessante, seria interessante de ler assim, mesmo um conto jogado, assim, um conto sobre Kanan e Hera, sabe? Mas não, a gente tem que ler um livro inteiro, 400 e poucas páginas, chato, uma tradução não muito boa, com acontecimentos não muito interessantes, só para chegar na parte que pode ser legal. E francamente, o que eu vou fazer com um livro desse que eu não gosto, vou dar para uma biblioteca municipal aqui, porque eu sei que alguém vai gostar desse livro. Porque sempre tem alguém que pode gostar apesar do texto, apesar da tradução, só por serem Star Wars, então eu acho que é válido a gente poder espalhar assim. Então sempre que eu e a minha esposa, a gente tem vários livros aqui, como vocês podem ver, né?
a gente não gosta de alguma coisa, a gente não quer mais ter na nossa biblioteca, talvez por falta de espaço, ou então porque a gente passou a não gostar da obra, a gente doa para a biblioteca, para quem precisa, porque o acesso não é muito fácil, né? Um livro desses aqui, geralmente está R$ 39,90 numa livraria. Então é isso aí. É uma pena que eu não tenha gostado desse livro, porque eu gosto muito da série Star Wars Rebels. Eu recomendo muito que vocês assistam Star Wars Rebels. E eu quero agora que vocês comentem aí, se vocês leram O Novo Amanhecer, o que vocês acharam? Foi uma opinião diferente da minha? Acharam os mesmos defeitos? De repente, acham que eu tô meio doido? E também, se você já consumiu outros materiais de Star Wars, comenta aqui embaixo quais foram eles. O que você já consumiu? Qual é o seu preferido? Vamos aproveitar e conversar, que vai ser maravilhoso. E se você quiser ver mais opiniões sobre livros, séries e afins, você pode também nos apoiar através do Apoia-se da Ordem do Dado. apoia.c/Ordem do Dado. Chega lá, apoia a gente pra gente fazer mais vídeos sempre que possível, porque vai ser muito maneiro. Não esqueça que o seu compartilhamento deste vídeo será maravilhoso, o seu curtir será fabuloso e a sua inscrição no nosso canal será divina. Não esqueça, claro, de bater ali no sininho para sempre receber as notificações de quando lançarmos materiais novos. E é isso aí, beijo, beijo e falou, falou!